Boa noite a todos. Dando início a mais um estudo do ESD do nosso programa. Vou pedir para a Isabela fazer a leitura da nossa página inicial. Boa noite a todos. A leitura de hoje é tirada do livro Fonte Viva e se chama Na Grande Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel é a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento, e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros e eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Francisco Cândido Xavier, Fontes Viva pelo Espírito Emmanuel, item 3. Obrigada, Isabela. Agora eu vou pedir para a Thelma fazer a nossa prece inicial. Boa noite. Então vamos, nesse momento, agradecer ao nosso Pai pela oportunidade do estudo, do esclarecimento, da presença, né, dos nossos amigos espirituais, do nosso espírito protetor, nos auxiliando, nos intuindo, nos envolvendo, que possamos ter uma noite aqui agradável de conhecimento, de construção, para que a gente possa cada dia mais seguir confiantes, seguros na nossa caminhada evolutiva, através dos ensinamentos, dos esclarecimentos que recebemos aqui. Envolva, Senhor, a Georgia, nossa amiga aqui do estudo, para que ela possa desenvolver a sua tarefa com acesso de fácil compreensão para todos nós. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Fique conosco. Graças a Deus. Obrigada, Thelma. E como eu falei, a gente está fazendo um estudo, né, do Evangelho Rede Vivo, e hoje o tema 5.3, a Bíblia,
A mediadora será a Geórgia. Eu costumo brincar com ela que a Geórgia é a Dutra, né? Da IUB não, porque ela tem uma facilidade didática muito grande, né? De explicar para a gente. Eu acho acho não, com certeza, será de grande proveito. Geórgia, a palavra é toda sua. Obrigada, Elisa. Gente, boa noite. Eu estava conversando com a Márcia antes de... Quando assim que abriu a sala, e realmente todo esse estudo que a gente vem realizando, né, agora, do o Evangelho Redivivo, desse livro 1, ele é muito histórico, ele traz muita história, é muito conhecimento. E quando a gente, que é facilitador do estudo, começa a pesquisar, a gente vai entrando num campo cada vez maior, né? E a gente acaba descobrindo muita coisa. E aí há que se ter o cuidado de filtrar as informações e até mesmo, né, mesmo que eu traga bastante informação escrita para facilitar o meu passar para vocês e o entendimento de vocês, eu quero que fique bem claro aqui, é para a gente ter a noção da construção de toda essa história da Bíblia. E muita coisa que vocês vão ouvir agora, né, a partir de agora, comigo aqui nesse estudo, vocês já ouviram a Márcia falar, vocês já ouviram a Miriam falar. Então, eles vêm, a cada tema que eles vão desenvolvendo, eles fazem sempre, eles introduzem sempre os termos que eles já vêm trabalhando desde os primeiros, né, números lá, primeiros tópicos que foram sendo estudados. Então, assim, vocês vão ver, tem coisa repetida, tem informações novas, mas são informações para que, quando a gente passe para o segundo livro do Evangelho Redivivo, alguns termos, alguns conceitos já estejam, pelo menos, entendidos, ou, pelo menos, já nos soem familiares. Não fiquem assim, com aquele ar de gente, eu nunca ouvi falar isso. Então, antes, quando a gente escutava a palavra canônico, livro canônico, escritura canônica, né? A gente ficava assim, meu Deus do céu, o que significa isso? Hoje, nós já sabemos que são os textos, os livros, as escrituras, aquilo que foi inspirado, de inspiração divina, é o que é considerado a regra, é o que é considerado o padrão, aquilo que tem que ser seguido, porque vem de inspiração divina, fonte divina. Então, é por aí, tá? E esse termo, a Bíblia, a gente realmente, antes de estudar, a gente não tem noção da dimensão desse assunto, né? Então, eu vou tentar colocar aqui para vocês o que eu pesquisei. Então, vamos lá. E, assim, Elisa ou Márcia, ou quem estiver aí acompanhando, se tiver alguém de mão levantada, né, pode interromper, porque eu não estou vendo a tela de ninguém realmente. O meu computador ampliou demais, se eu colocar vocês, eu não consigo acompanhar nada aqui. Tá? Então, vamos lá. A gente começa, né, dizendo o seguinte, e isso aí quem nos disse foi Emmanuel. A Bíblia reúne o trabalho santificador e a coroa da alegria. O profeta é o operário. Jesus é o salário na revelação maior. Então, olha como é que ele vai, de uma forma poética, colocando a importância da Bíblia, né, que reúne todo o trabalho santificador e a coroa da alegria, da nossa alegria futura, né, dizendo que o profeta é o operário da construção, né, de todo aquele trabalho, e Jesus é o salário nessa revelação, porque veio, né, uma boa nova para a gente. Eis porque, com o Cristo, se estabeleceu o caminho depois da procura torturante. E é por esse caminho que a alma do homem se libertará. A Bíblia é o divino encontro dos filhos da terra com o seu Pai.
de suas palavras, nenhuma só se perderá. Isso está em Coletâneas do Além, Autores Diversos, item 46, onde Emmanuel fala sobre o Velho e o Novo Testamento. Então, olha que bonito, que poético, né? É o divino encontro dos filhos da terra com o seu Pai. Então, a Bíblia, a importância da Bíblia, as escrituras, né? Tudo que foi inspirado, que foi inspiração divina, veio trazendo, né? Toda a história veio trazendo tudo desde o lado de Moisés, desde as leis mosaicas, né? Do Decálogo, e depois as 613 leis mosaicas, depois a vinda do Cristo, isso tudo que vem no Antigo e no Novo Testamento é para nos unir ao Criador, cada vez mais. Então, está aí, ó, de suas palavras, nenhuma só se perderá. Isso aqui eu acho que vocês já viram, né? Isso foi Miriam Márcia que trouxe, mas eu estava lá no tópico, fazia a revisão. A palavra Bíblia vem do grego Bíblia, significa livros. Então, na verdade, a Bíblia não é um único livro, é um conjunto de livros, né? Que prefacia, ou seja, que faz a introdução, que dá o começo de um tratamento que vai começar lá no mundo antigo e vai avançando no tempo. Então, a Bíblia não é um único livro, é um conjunto de livros, né? Então, Bíblia, essa palavra, significa rolos, livros. Por quê? Porque ela, originalmente, inicialmente, ela foi escrita em forma de rolos. Isso já foi falado aí em outras aulas, né? Cada livro era um rolo. Então, os livros sagrados, eles não estavam unidos, né? Conforme está escrito aí, não estavam unidos, como nós temos agora num único, vamos dizer assim, num único livro, né? Todo reunido num único livro para ter acesso a tudo que está ali, que foi, né, trazido, tanto pelos profetas, quanto depois por Jesus, né? E, enfim. Então, a gente sabe muito bem que eram vários, né, rolos, né, que foram sendo escritos, e isso, né, vamos dizer assim, o que tornou possível a união de todo esse trabalho? Foi a invenção lá do papel pelos chineses. E antigamente, inicialmente, esses textos, né, esses livros, eles eram escritos em papiro. Papiro era uma espécie de um papel que era feita de uma planta chamada papiro, só que como não existia a tecnologia, não existiam, né, os recursos que nós temos hoje, ele era muito fácil de estragar, de deteriorar. Depois, quando começaram a utilizar o pergaminho, que já é a pele, o couro, né, do animal, começou a se ter mais, né, a durar mais, a permanecer mais. Então, esse início aí é significado da Bíblia, que não é um único livro, em si um conjunto de livros, e que era escrito inicialmente em rolos, e os livros eram todos separados, não unidos como nós temos agora o acesso. Ainda existem cerca de 1.825 cópias desses textos guardados em locais diferentes. São vários locais. Quem quiser ter acesso, é só entrar lá no site da FEB, pegar lá o Evangelho Redivivo, livro 1, e ir nesse tópico aí, falando sobre a Bíblia, que vai ter isso tudo detalhado, né? Mas, para o nosso estudo agora, a informação. Então, nós temos manuscritos gregos, manuscritos latinos, manuscritos da Vulgata. Meu Deus, já ouvi falar o que é Vulgata, mas eu não me lembro. Nós vamos falar mais de Vulgata hoje, mas eu deixei aqui em parênteses só para a gente, né, já ter aquela noção, que é a tradução latina dos textos bíblicos. Isso que se chama Vulgata. Então, todos esses manuscritos que ainda existem aí guardados em locais diferentes foram genericamente denominados códices. Por que isso? Né? Porque como eles
foram escritos, né? Foram escritos inicialmente em páginas separadas, textos isolados. Depois eles foram agrupados e foram costurados, como a gente teve já no nosso tempo alguns livros que eram costurados, né? Então, Códice é isso aí. Em cada uma dessas páginas, onde era, vamos dizer assim, utilizado, né? A margem que era utilizada lá para costurar, isso aí recebeu um nome, né? Esse conjunto dessas páginas costuradas por uma margem recebeu um nome de códice. E os antigos faziam anotações aí nessas margens aí, né? Então, mas é a título de conhecimento do termo, porque está ali no Evangelho Redivivo a questão do códice, que eram as folhas que eram reunidas e cuja em uma das margens era costurada, tá? É a título de conhecimento, nada para ficar gravado, nada gravado. Outros termos que são importantes aí para o nosso, assim, para o desenvolvimento aí do nosso trabalho, compreendendo alguns termos. Testamento. A palavra testamento, né? Porque a gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas o que é testamento? Ele tem dois sentidos. Tá? O primeiro sentido aí é aquele mais comum, que a gente diz de alguém que está deixando seus bens para os seus herdeiros. Então, ele faz isso através de um testamento. Ele escreve, né, o que ele tem, reúne tudo que ele tem e deixa escrito o que ele vai designar lá para os seus herdeiros. Mas também tem o sentido da aliança, que define os termos de um contrato, tá? A que se obrigam as partes que se aliam. E aí a gente vai aproveitar este sentido da aliança, né? Que vai ter que existem nessa aliança existem termos que estão nesse contrato e que vai obrigar ambas as partes que se aliam a ter, né, aquele compromisso. Então, esse é o sentido do testamento para nós aqui. No caso, estamos estudando o testamento, visão bíblica, religiosa, né? Então, nós temos aí, ó, aliança entre Deus e os homens. Dividindo-se, né, em duas partes. Essa aliança que foi estabelecida entre Deus, nosso Pai, nosso Criador, e cada um dos seus filhos. São os seres humanos. Então, a gente tem o Velho, que também é chamado de Velho Testamento, ou Antigo Testamento, e todos nós já sabemos, que já foi falado isso, que foi escrito antes da vinda de Jesus, e o Novo Testamento, onde se reúnem os escritos a respeito de Jesus. Então, esse testamento é essa aliança que foi estabelecida entre nosso Pai e nós, tá? E que se dividiu em duas partes por uma questão de, antes da vinda de Jesus, o que foi colocado por aqueles que o antecederam nessa missão e o que foi escrito, o que foi estabelecido, o que foi deixado por Jesus depois que passou por aqui, né? A boa nova, o Evangelho, a boa notícia. Tá? Essa distinção foi feita por Jesus em algumas passagens, né? A gente tem algumas passagens aqui só para mostrar essa distinção entre o Velho ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Este cálice é o Novo Testamento em meu sangue, que é derramado por vós. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Paulo também opõe o Novo ao Velho Testamento na seguinte passagem: fez-nos ministros idôneos do Novo Testamento,
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E ainda temos, e até o dia de hoje, na leitura do Velho Testamento, permanece o mesmo véu. Capítulo 3, versículo 14. Então, nós temos aí, né, essa definição, aí, esse breve relato em relação ao Antigo e ao Novo Testamento. Então, vamos dar prosseguimento. Vamos lá. Outros termos que a gente precisa, né, só entender rapidinho. E nós acabamos de falar, os manuscritos. Os primeiros exemplares do Novo Testamento eram copiados em papiros e mais tarde passaram a ser copiados em pergaminhos. Eram grafados em letras maiúsculas. Só a partir do século VIII passaram a ser escritos em letras minúsculas. Esses são os manuscritos. Aí, um exemplo. Rolos. As cópias eram feitas em folhas coladas umas às outras, formando uma tira enorme, que era enrolada, os rolos. Os códices, que eu já falei para vocês lá dos códices, quando as páginas que eram separadas, elas eram costuradas, né, como os livros atuais, por uma das margens, tinha o nome de códice. Isso está no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, que é uma referência do Evangelho Redivivo aqui, né, do trabalho que foi feito pela equipe do Evangelho Redivivo. Tá? Então, é só termos que a gente... Aí, um exemplo de códices aí, ó. Então, por uma das margens, as folhas eram costuradas, né, eram presas. Então, manuscrito, testamento, manuscrito, rolo, códice, termos que a gente pode encontrar quando a gente for fazer um outro trabalho da Bíblia. Agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de Bíblia, né, que tem, e não são poucas a gente. Esse trecho aqui, eu não tirei do Evangelho Redivivo, tirei desse site aí, mas também trouxe do Evangelho Redivivo, mas que eu achei interessante, né? Não é possível precisar quantos livros sagrados existam no mundo, uma vez que o número de religiões ultrapassa a casa dos milhares. Contudo, há 3 delas que são conhecidas como religiões do livro, devido à existência de uma obra responsável pela criação, desenvolvimento e fixação da fé de cada religião. A gente sabe que está se falando de quê? De uma Bíblia, né? Uma obra que é responsável pela criação dessa religião, pelo desenvolvimento e pela fixação da fé de cada religião. Então, nós temos aí o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Mundialmente conhecidas, essas 3 doutrinas levam em consideração as escrituras e práticas presentes nos livros sagrados. O cristianismo na Bíblia, o judaísmo com a Torá e o islamismo com o Alcorão. Continuemos aí com a nossa... Alguém quer falar alguma coisa? Elisa, Márcia? Não, Georgia, pode continuar. Ok. Falou. Então, aí nós temos, agora, tirando lá do Evangelho Redivivo. Como foi dito lá, né, anteriormente, é difícil precisar quantos livros sagrados existem no mundo devido a essa variedade, esse número de religiões. Contudo, em termos das religiões reveladas, podemos enumerar 3 Bíblias. A Bíblia judaica, Torá, a Bíblia cristã, e aí a gente tem, né, praticamente falar mais sobre a cristã protestante, a cristã católica, né? E a Bíblia islâmica, onde tem Alcorão, que considera Jesus um grande profeta, e não como filho de Deus, tá? Mas um grande profeta. São livros nos quais estão registradas escrituras sagradas, que é a base para construir
a prática de cada religião. Então, continuemos aí. Fala. A Bíblia hebraica, que também é chamada de cristã, e a cristã, né? A Bíblia hebraica, que é a cristã, desculpa, não é chamada, a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã se assemelham entre si. Muitas semelhanças. Tem discordâncias, mas tem muitas semelhanças. Já no Alcorão, há algumas semelhanças, mas muitas diferenças quando comparado tanto à Bíblia hebraica quanto à Bíblia cristã. Tá? Então, nós temos semelhanças entre a Bíblia hebraica e a cristã, que foram citadas, se a gente voltar lá, ó, né? Se a gente voltar lá, ó, tem a Bíblia judaica, que a gente vai entender lá, vai falar sobre a Bíblia hebraica em relação a essa Bíblia judaica, a Bíblia cristã e a Bíblia islâmica. Aí aqui a gente tem que entre a hebraica, que a gente está se referindo lá, a judaica, e a cristã, tem muitas semelhanças entre si. Mas o Alcorão, que já é do islamismo, tem algumas semelhanças quando comparado à Bíblia hebraica e à cristã. A principal diferença no que diz respeito ao Alcorão é que Jesus é considerado um grande profeta, predecessor de Maomé. Em nenhuma situação Jesus é reconhecido como filho de Deus ou como o Messias. A Bíblia judaica também não aceita Jesus como Messias. Tá? Então, está aqui. A diferença em relação a Jesus no Alcorão é que, em relação à Bíblia cristã, ele não é considerado filho de Deus, e sim mais um dos profetas, né, predecessor de Maomé. Vamos lá. E o Tanar? O que é o Tanar, né? Que eu acabei ficando assim, meu Deus do céu, tem que entender o que é isso. Tanar é a Bíblia hebraica. Muito bom. Ela é utilizada entre os judeus como sendo o mais próximo do que se pode chamar de uma Bíblia hebraica ou a Bíblia que Jesus lia. Tá? Ela é utilizada entre os judeus. A Bíblia dos judeus é o Tanar. E é o mais perto de uma Bíblia hebraica da Antiguidade, e é a Bíblia que Jesus lia. O Tanar é a Bíblia do judaísmo. A Bíblia hebraica, escrita em hebraico, com alguns textos em aramaico. A gente tem que entender que o hebraico era a língua falada pelos hebreus. O aramaico era a língua falada pelos arameus. Jesus conhecia o hebraico e falava em hebraico, mas as suas pregações e as suas conversas praticamente eram em aramaico. Bom? Então, esse Tanar, que se pronuncia assim mesmo, Tanar, ele, na verdade, é uma sigla. O T, o N e o K. Vem de uma sigla dos livros que compõem essa Bíblia que os judeus usam. Então, o judeu comum falava aramaico. E os religiosos do templo e da sinagoga falavam em hebraico, sendo então a Tanar escrita em hebraico com pequenos trechos em aramaico. Tá? Então, vamos lá. Tanar é a Bíblia hebraica. É utilizada pelos judeus e é o mais próximo de uma Bíblia da Antiguidade, que é a Bíblia que Jesus lia. Tá? Ela é escrita em hebraico com alguns textos em aramaico por conta dessa situação aí. Vamos continuar. Está passando. Foi. O conteúdo da Tanar é equivalente ao do Antigo Testamento, com 24 livros encontrados
no Antigo Testamento cristão, 39 livros, mas com ordem e numeração diferentes, pois alguns livros que estão divididos na Bíblia cristã, os judeus contam como somente um. Isso eu vou explicar com o esquema que vai aparecer aí. Então, Taná. Deixa eu botar esse troço aqui para baixo. É igual à Bíblia hebraica, composta de 24 livros. O primeiro livro desse Tanar chama-se Torá. São 5 livros em hebraico. Torá significa ensinamento, instrução. Em grego, são os 5 rolos. Ou seja, a Torá é o Pentateuco ou a lei. Tá? Então, o primeiro livro da primeira estrutura que monta essa Bíblia hebraica é o Torá. Quais são os livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, chamados de Torá, que é o Pentateuco ou a lei, é a primeira composição da Bíblia hebraica. Eles só consideram essa estrutura que eu vou colocar para vocês. O segundo livro é o Nevim, composto de 8 livros, que são os profetas, que estão esses aí. Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. A gente também pode abrir um parêntese para falar aí que no meio desses profetas nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Eu acho que não me lembro se foi Márcio ou Miriam que comentou que essa classificação de profetas maiores e profetas menores não diz respeito à importância, ao grau de importância deles. Diz respeito ao volume do conteúdo que eles produziram. Só para ficar aqui esse parênteses. Então, vamos lá. Taná, que é a Bíblia hebraica, composta de 24 livros. Nós temos os 5 primeiros livros chamados Torá, 8 livros que são classificados como Nevim, e nós temos agora 11 livros que são os escritos, né? Que são eles: os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Jó, e 5 rolos: Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Ester, Eclesiastes, e os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, se vocês somarem aí, 5 da Torá, 8 do Nevim e 11 do Ketuvim, dá um total de 24 livros. Acabou aí a Bíblia hebraica. Ou seja, a Bíblia hebraica, ela não considera o Novo Testamento. A Bíblia hebraica, ela só leva em consideração o Antigo Testamento. Inclusive, é curioso que eu estava ouvindo, né, assistindo uma aula de um judeu, até para preparar esse estudo, e ele falou: esse termo Antigo Testamento e Novo Testamento é para aqueles cuja Bíblia tem essa divisão entre esses testamentos. Como eles não consideram o Novo Testamento, então o que é antigo, na verdade, para eles é a Taná, é a Bíblia deles. Tá? Então, esse nome Tanar, eles pronunciam assim, Tanar. Ele é composto, é uma abreviação de Torá, Nevim e Ketuvim. Tá? O T está aqui, o N, o T de Torá, o N de Nevim e o Q de Ketuvim, eles falam. Bom? Então, alguém tem alguma coisa aí para comentar? Eu estou falando da Bíblia utilizada pelos judeus. Posso Seu perguntar? Ordes. Isso, Solange, eu ia Pode. falar isso. Vai lá, Solange. Eu tinha posto até no chat. Se eles acham que Jesus foi um profeta,
Eles não lançam os ensinamentos de Jesus nem nos profetas posteriores? Não, eles não consideram nem profetas posteriores no sentido de que, para eles, tudo isso faz parte do que a gente chama de Antigo Testamento. Então, foi antes da vinda de Jesus, Ah, entendi. entendeu? Então, para eles não existe o Novo Testamento, porque, como a gente viu lá no início, o Antigo Testamento conta a história antes da vinda de Jesus e o Novo Testamento a partir de Jesus, né, da vinda de Jesus. Os judeus, para eles, a Bíblia é isso aí. Eles não têm a história do Novo Testamento. Não levam em consideração essa história. Portanto, o último profeta deles foi há milhares de anos? Exatamente. Maomé, né? É interessante a gente observar que no Alcorão tem essa grande diferença, porque ali ele é considerado profeta, né? No Alcorão, e não na Tanakh, na Torá. Né? Aí são as grandes diferenças que a Georgia tinha falado anteriormente. Eu vou É até isso falar que eu estava do Alcorão pensando. um pouquinho também. É isso que eu estava pensando. Exatamente. Mas aqui, pelo que, né, quando até eu assisti a aula esse judeu, ele é dono de uma editora que, inclusive, fez toda a tradução, ele explica como é que é feito, eles colocam. Nós não temos, para a gente não existe essa nomenclatura de Antigo Testamento, porque a gente não tem o Novo Testamento. A gente não considera o Novo Testamento. Ele falava assim. A nossa Bíblia, né, ele até explicou que é lido, é feito todo um cronograma para se ler diariamente, fora o que é lido lá no Sabá, que eles falam, né? Mas como é muita coisa para ler, tem que se distribuir isso por semana, fazer um cronograma mesmo. Aí ele está falando que para eles só tem essa distribuição, essa configuração da Bíblia deles. É a Torá, são os 5 livros, né? Que falam o ensinamento, a instrução, o Pentateuco ou a lei. A Torá também é chamada de lei. Levim, com os 8 livros, que são os profetas, e o Ketuvim, com os 11 livros, que são os escritos poéticos, históricos. Então, ele falou, ele deixou isso bem claro na fala dele, né, que está aí. Depois eu passo até para vocês, se vocês quiserem, o link, né, da entrevista. Essa explicação dele, é coisa de 6 minutos, essa explicação dele. Ele explica rapidamente mesmo. Georgia, coloca assim depois no grupo, né? Para quem quiser ouvir, porque Ouvir é você muito explicou tão interessante. didaticamente, você explicou tão bem, porque eu acho que a maioria de nós achava que era a Torá somente, né? A gente não tinha ideia do Taná, e ele seria dividido em 3 livros, e que Três a Torá é partes, né? 3 partes e a Torá é somente uma delas. Nossa, obrigada mesmo. É uma delas, exatamente. Então, assim, por isso que eu falei para você, né? A gente começa a pesquisar e a gente vai entrando num mundo que você, se bobear, você não termina nem daqui a um mês o que vem, né? O que tem exposto, o que tem colocado. É muita coisa, é muita história mesmo. Aí eu fiz esse esqueminha aí para a gente poder entender essa Bíblia hebraica, que é a Bíblia dos judeus, composta por esses 24 livros. Então, vamos lá. Deixa eu rodar aqui que tem que dar. Então, daí, ó, a Bíblia hebraica, né, em 3 partes, a lei, o Pentateuco, já foi colocado isso aí para vocês, os profetas, os escritos ou agiógrafos, esse termo que eu falei até para Márcia, que eu vi num outro slide com erro, né? Diz-se dos livros do Antigo Testamento, exceto os profetas e o Pentateuco. Então, escritos ou agiógrafos são os livros do Antigo Testamento que tira os profetas e o Pentateuco, ou seja, são esses livros aqui, esses 11 livros. Tá? Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, são chamados, esses escritos também são chamados de agiógrafos, porque não inclui a lei nem os profetas, só a título de curiosidade mesmo.
O Alcorão aí eu trouxe isso aqui também do Alcorão, porque eu falei, não, vou deixar escritinho, que fica melhor, que à medida que eu vou falando, as pessoas também vão lendo, vão entendendo, se quiserem parar, a gente para e fala. Isso aqui eu fiz um resuminho, né, do Alcorão, que também pode ser chamado de Corão, né, e é interessante o porquê esse nome Alcorão. Significa em árabe recitação, porque disse, né, conta a história que Maomé era iletrado, Maomé não sabia escrever. Então, ele recitava a inspiração que ele recebia de Deus. E algumas pessoas iam anotando. Então, ficou esse nome depois do que reuniu, né, todas as revelações que foram feitas ao profeta Maomé, se reuniu nesse livro, no Alcorão, no Corão, e daí ficou esse nome por conta disso, é recitação, né? Então, de acordo com essa tradição muçulmana, Maomé, aos 40 anos, recebeu a visita do arcanjo Gabriel, e este lhe fez revelações acerca da existência de um único Deus, e que Maomé, assim como Abraão, Moisés e Jesus, era um de seus profetas, quer dizer, um dos profetas escolhidos por Deus para receber, né, essa inspiração divina, tendo como principal missão a divulgação da palavra divina entre os homens. Maomé, dada a suposta condição de ser iletrado, buscou recitar essas revelações que lhes eram feitas. Ele recebia do arcanjo e recitava. E aqueles que iam escrevendo, né, esses ensinamentos foram sendo reunidos, compilados, no chamado Alcorão, que em árabe significa recitação. O Alcorão consiste na manifestação de Deus através das revelações do profeta, em que constam os dogmas religiosos, as bases éticas e morais do Islã, servindo como um modelo de conduta aos seus fiéis. Então, daí para vocês entenderem como se, rapidamente, essa história do Alcorão, né? Como que ele foi escrito através dessa revelação do arcanjo Gabriel que fez ao profeta Maomé, a Maomé, né? Onde nessa revelação foi dito a ele que ele também seria um dos profetas. Olha aí, ó, não considera Jesus como filho de Deus, mas sim como um dos profetas. Como Abraão, Moisés, Jesus. Então, surgiu aí o Alcorão. Isso aí eu trouxe para a gente também. E o cânon bíblico, né? Então, falamos tanto de cânon bíblico. Cânon, régua, vara, né? A medida, a regra. Então, o que seria um cânon bíblico? A estrutura da Bíblia. Já vimos aí, que já foi falado pela Márcia, foi falado pela Miriam, que a lista dos livros considerados inspirados por Deus chama-se cânon. Então, significa ali, vem da palavra grega, de origem grega, significa regra. O que é um cânon bíblico? É o conjunto de livros que compõem a Torá, a Bíblia cristã e o Alcorão. Cada uma dessas Bíblias comporta um número específico dos livros canônicos e de livros apócrifos. Então, vamos lembrar: livros canônicos, livros inspirados por Deus. Livros apócrifos são aqueles que têm vamos dizer assim, a dúvida em relação, né, à sua escrita, que não foi certamente inspirado por Deus, mas o próprio homem que escreveu ali. Então, está aí, como já foi falado, só para a gente relembrar: canônicos, os livros inspirados por Deus. Então, esse conjunto de livros que tanto vão compor a Torá, como nós já vimos lá, Pentateuco da Torá. A Torá significa somente o Pentateuco. Tanar são os três, vamos dizer assim, as três estruturas
que contém os livros, que contém a lei, que contém os profetas e que contém os escritos. Tanakh. Agora, a Torá especificamente está falando de quê? Do Pentateuco. Os 5 livros escritos por Moisés, né? A gente vai lá de Gênesis até Deuteronômio. Então, os canônicos são aqueles que foram inspirados por Deus, que são reconhecidos pela Igreja como regra de fé e prática. Os apócrifos são os ocultos. Vou botar assim na cabeça, né? Não fazem parte do cânon bíblico, ou seja, que são os duvidosos, aquele que fica aquela interrogação, será que foi inspiração divina mesmo? Então, assim, como se não se tem essa certeza, não se tem essa, vamos dizer assim, fica oculto, fica um pouco que duvidoso, são os apócrifos, né? Que não vão fazer parte do cânon bíblico, ou seja, dessa regra, desses livros que são a regra de inspiração e da inspiração divina também, né? Então, a Bíblia, aí, ó. Vou botar para cá, porque tem um negócio aqui na minha frente, aqui na tela, só para... Bom, cânon da Bíblia hebraica ou da Torá, fixado pelos judeus da Palestina por volta da era cristã, é conservado pelos judeus modernos e, para o Antigo Testamento, pelos evangélicos. Tá? Então, em relação à Torá, em relação a Taná, ela foi fixada, né? Foi, vamos dizer assim, constituída lá pelos judeus da Palestina e é conservada até hoje pelos judeus modernos. E já os evangélicos consideram esse cânon, esse conjunto de livros inspirados por Deus para como o Antigo Testamento. Reparem aí, que está falando em relação aos judeus, não se refere ao Antigo Testamento, e sim aos evangélicos se refere ao Antigo Testamento. Por quê? Repetindo aquilo que foi falado lá. Os judeus não têm Antigo Testamento porque eles não têm o Novo. Então, eles não fazem essa classificação. Então, o cânon da Bíblia hebraica tem lá, repetindo, que já coloquei para vocês, o Pentateuco, que são os 5 livros da Torá, os profetas, que são esses aqui, né, que constam aqui de 8, mais os 12 profetas aqui abertos na setinha aqui, e os escritos ou agiógrafos, conforme eu já tinha falado, que são os livros do Antigo Testamento, exceto o Pentateuco e os profetas. Então, os escritos são esses aqui. Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, e esses aqui que eu já repeti para vocês. Então, vamos passar adiante, que não tem necessidade de ficar nisso. Ah, isso aí eu também coloquei, né? A lista mais antiga das Escrituras foi escrita aproximadamente em 170 depois de Cristo, redigida por um estudioso cristão chamado Melito Sardes, em viagem pela Palestina, redigiu a ordem e o número dos livros da Bíblia hebraica, ou seja, nessa formação, nessa conformação que a gente está vendo aqui. A lei, os profetas, os escritos, nessa numeração em que se apresentam aqui. Então, foi redigida por esse estudioso cristão, por volta de 170 depois de Cristo, quando ele viajava pela Palestina. Ele redigiu essa ordem e o número desses livros. Aqui eu trouxe também, né, para a gente só se apropriar da informação. A lei está aqui, parece uma tabela periódica da química, né? Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, deixando claro que esses 39 livros do Antigo Testamento aqui são os livros que tanto fazem parte desse livro lá, hebraico, né? Mas como também da Bíblia cristã evangélica. A Bíblia cristã católica já consta de 46 livros. São 7 a mais que não são considerados pela Bíblia evangélica. Depois a gente vai ver isso.
Então, aqui, lei nessa coloração, história, poesia, sabedoria, está tudo divididinho aí de acordo com a cor, e os 27 do Novo Testamento, já para a Bíblia, tanto católica quanto protestante, e aí é essa, só para título de curiosidade, esse quadro. Né? Deixa eu avançar com ele aqui. Já o cânon da Bíblia cristã, né? O Antigo Testamento ou o Velho Testamento, as 4 partes, tem o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e sapienciais, são 7 a mais, e os livros proféticos, que são os 18 livros, contando aí com com os profetas e os 12 profetas aqui do lado de cá, né? Os livros proféticos e os 12 profetas. O Novo Testamento, com seus 27 livros, tá? Aqui, ó, a gente entende o seguinte: o Antigo ou Velho Testamento, do cânon, que formam, né, esse conjunto das escrituras, dos livros sagrados da Bíblia, dividido em 4 partes, quando eu coloco aqui, quando foi colocado aqui 7 livros a mais, a gente soma 46. Aí a gente vai para o cânon da Bíblia cristã católica. Quando a gente retira esses 7 livros, a gente vai para 39 e a gente está falando do cânon da Bíblia cristã protestante. E já o Novo Testamento é igual. Né? Muito bem. O Antigo Testamento, originalmente escrito em hebraico antigo, que era semelhante ao dialeto aramaico. Já o Novo Testamento, escrito em grego. Olha aqui. Aqui está melhor para a gente visualizar o Antigo Testamento, ou o cânon. Oi, Álvaro. Boa noite, meninos. Só para mim não se perder aqui, eu trouxe o meu livro aberto. A Sim. gente está aonde? A gente está falando do item 3, que está na página 155. Eu não sei se para... 155. É 155, que começa falando dos livros canônicos da Bíblia. Achei. Achou? Então, Achei. aí a gente está, aí eu estou, né, viajando Márcia, aí nesse assunto, tá? Márcia, se você puder mudar o nome aqui do meu pai, eu agradeço. Renomeá-lo, né? Renomeá-lo. Isso. Então, na divisão do Antigo Testamento, aqui ficou melhor para a gente entender que esses são os 39 livros do Antigo Testamento dos protestantes, e nós temos, o católico, os 46 livros, porque o católico, a partir do Concílio de Trento, né, considerou aí esses apócrifos: Tobias, Judite, Macabeu 1, Macabeu 2, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Tá? Então, são 7 livros a mais na Bíblia católica, cânon da Bíblia católica, é o conjunto de livros inspirados, sagrados, da Bíblia católica, em relação à Bíblia protestante. E aqui, o Novo Testamento em igualdade. Ok? 27 livros. A gente não vai falar assim detalhadamente de um, dois ou outro agora, porque a semana que vem a gente vai, se eu conseguir terminar esse assunto hoje, ver o manusear, né? Então, o manuseio da Bíblia, o assunto da semana que vem, se a gente conseguir chegar lá hoje no final. Então, isso aqui já foi repetido, os livros, Novo Testamento, quantos são? São 27 livros, e aí a gente já falou disso tudo. O cânon da Bíblia grega. Já foi falado também pela Márcia sobre essa Bíblia grega, que é chamada de quê? Alguém lembra do nome da Bíblia grega aí? Lembra? Lembra aqui do número em Romanos,
Aqui é o 50, 10 e 10, a gente tem aqui em Romanos os Se- 70. 75 profetas. Não, o nome da Bíblia, como é que ela é chamada? Ela é a Bíblia dos 70, porque está aqui em Romanos, mas ela É. recebe um outro nome, que é Se- parecido, né? 70 anos, não. Não, é Septuaginta. 7 Septuaginta. Gente, cadê a amiga hoje? A Miriam hoje está viajando. Ela disse que vai assistir a gravação. Ela me mandou o recado, tá? Então, vamos lá. A Bíblia grega, ou a Bíblia dos 70, destinada aos judeus da dispersão, que viviam no passado em terras estrangeiras, em geral por cativeiro. Ela tem, então, a legislação e a história reunida nesses livros e os poetas e profetas reunidos aqui nestes outros livros. Depois a gente vai falar mais um pouquinho. E os livros que foram retirados da Bíblia, viu, Alvinho? Isso aí já está no item 4, Álvaro, lá, que são os livros apócrifos. Alguns detalhes. Achei. Achou? Então, Achei. alguns detalhes. Livros apóstolos estão tanto no Antigo quanto no no Novo Novo Testamento. Testamento. Isso mesmo. Então, está aqui, ó, está até aí, ó. O slidezinho até nos ajuda, tá? Os livros que foram retirados da Bíblia. Então, há tanto livros apócrifos no Antigo quanto no Novo Testamento. Daí, ó, apócrifo, né? Um conceito, um significado. Falso, suspeito, expressão usada quando o fato ou uma obra não tem sua autenticidade provada. Ou seja, ela tem sua origem suspeita ou duvidosa. É muito interessante que, inclusive, tem um texto aí no Evangelho Redivivo, né, que diz assim, está na página 158, eu nem coloquei aí, mas eu quero ler esse trechinho. Havia uma coletânea substancial de obras publicadas com o nome de escritores apostólicos durante o século II e os seguintes. Na sua maior parte, eram invenções deliberadas e nunca reivindicaram seriamente a canonicidade. Por isto, neste sentido, a palavra apócrifo tem uma denotação de algo falso, de algo espúrio. Por isso que está esse termo aí, porque a gente às vezes pode parar e pensar assim, ué, mas como então que a Bíblia católica, a Bíblia cristã protestante, não considera esses 7 livros apócrifos, né? E a Bíblia cristã católica inclui esses 7 livros. Se é algo espúrio, falso, aqui, nesse trechinho do Evangelho Redivivo, eles estão assim dando a intenção. Quando se fala que pode ser falso ou espúrio, né, se diz respeito a justamente essa época em que essas pessoas se utilizaram, né, de escrituras que escreveram deliberadamente, inventando coisas para tentar publicar aquilo como inspiração divina, como algo sagrado. E tanto foi algo deliberado que nunca reivindicaram a canonicidade, ou seja, nunca reivindicaram que aquele texto fosse considerado uma inspiração divina. Por isso que aí denota esse sentido de falso. Tá? Mas, no geral, para a Bíblia, para o nosso estudo, significa uma obra que não teve a sua autenticidade provada. Se foi realmente inspiração divina. Então, apócrifos do Antigo Testamento são cerca de 12.
Esdras 1 e 2, Esdras, Tobias, Judite, Epístolas de Jeremias, Livro de Baruque, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Macabeus, e as adições do livro de Daniel, de Estéria e de Manassés. E do Novo Testamento são 45 livros, sendo os mais conhecidos os Evangelhos de Tomé, de Pedro, de Maria, de Judas, Apocalipse de Pedro, Atos de Pilatos e dos 12 apóstolos. Então, esses são considerados, né, apócrifos e foram retirados da Bíblia. Ok? Nesse caso, alguns não têm a sua autenticidade provada, e em outras situações que nem entraram aqui nesse contexto, essa situação que acontecia daqueles que publicavam deliberadamente suas invenções. Bom, vamos lá. Bom, agora, né, em relação a... Deixa eu tirar isso aqui daqui para na frente. Ô, Jesus. O Velho Testamento, a gente sabe muito bem que, basicamente, é a manifestação da lei religiosa. Já o Novo Testamento é a mensagem de amor ensinada por Jesus Cristo, que renovou a lei antiga. Lembrem-se que Jesus disse que não veio destruir a lei, mas ele veio praticar o amor, a lei de amor, de caridade. Ele veio nos ensinar a olhar aquela lei de uma outra maneira e não destruir o que já tinha sido colocado anteriormente, até mesmo porque, para nós espíritas, isso é um papo que a gente sempre tem em relação à questão da necessidade, né, de toda aquela lei, além dos 10 mandamentos, das 613 leis que foram escritas por Moisés para domar, vamos usar essa palavra, um povo, na época, ignorante. Ignorante no sentido mesmo de instrução, de interpretação, né, de um monte de coisas. Então, havia necessidade naquele momento da lei se apresentar daquela maneira. Chegou um tempo em que Jesus veio trazer a boa nova, a boa notícia, sua mensagem de amor. E aí a gente vai relembrar que Emmanuel respondeu no livro, né, que é o Consolador, na questão 282. Vamos ver lá o que Emmanuel fala sobre isso. Foi perguntado lá pelo grupo, que estava organizando as perguntas para Emmanuel responder, Chico e os amigos, né? Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, ou seja, a pergunta foi essa: se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Vamos entender a pergunta. A pergunta que a equipe fez para Emmanuel foi essa: se a gente deve ter o Velho Testamento, assim como, entre aspas, do Velho Testamento dos judeus é a palavra, não existe o Novo. Então, se o Velho Testamento é a pedra angular, ou seja, é a palavra, é o início, é a lei, é o que trouxe a revelação divina, qual a posição daquilo que Jesus veio trazer, da boa nova de Jesus, na educação religiosa dos homens? Ou seja, foi uma pergunta provocativa, né? Tipo assim, então para que Jesus veio trazer o Evangelho? Para que Jesus veio trazer essa boa nova? Tudo bem, vamos lá. O que Emmanuel respondeu? O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Olha só, como que Emmanuel, de uma maneira poética, sábia, vem mostrando. O Velho Testamento é o alicerce, é a base. O que é o alicerce de uma casa? É toda a estrutura que vai aguentar, vai sustentar a casa, que vai, né, vamos dizer assim, deixar aquela casa em pé. Então, o Velho Testamento é o alicerce da revelação.
é a base da revelação divina. Já o Evangelho já é o edifício de redenção das almas. É aquilo que está sendo construído para a nossa redenção, né? Para a nossa evolução. Então, como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, olha que resposta linda em relação ao Velho Testamento ser o alicerce e o Evangelho de Jesus a construção da nossa evolução. Né? A gente devia procurar essa lição de Jesus não mais para expor, não pela exposição teórica simplesmente, mas o quê? O Evangelho veio para o aperfeiçoamento de cada um, de cada alma, desdobrando, né? Vamos dizer assim, ampliando essas edificações, essas construções, no terreno definitivo do Espírito de cada um de nós. Então, essa resposta em relação ao Velho Testamento e ao Novo Testamento, dada por Emmanuel no livro Consolador, foi muito boa, né? A ocasião, nos ajudou. Entre o Velho e o Novo Testamento encontram-se diferenças profundas e singulares, que se revelam muitas vezes como fortes contrastes espírito, isso também falado por Emmanuel, mas já em outro livro, Coletâneas do Além, tá? Então, vamos lá. Entre o Velho e o Novo Testamento encontram-se diferenças profundas e singulares, que se revelam muitas vezes como fortes contrastes ao espírito observador, ansioso pelas equações imediatas da experiência religiosa. Imediatismo, né? O Velho Testamento é a revelação da lei, o Novo é a revelação do amor. O primeiro consubstancia as elevadas experiências dos homens de Deus que procuravam o quê? A visão verdadeira do Pai e de sua casa de infinitas maravilhas. Então, está falando de quê primeiro? Está falando do Velho Testamento. O segundo representa a mensagem de Deus a todos os que o buscam no caminho do mundo. Outra resposta sobre o Velho e o Novo Testamento, dada por Emmanuel. Então, ele está mostrando a diferença profunda e singular, únicas, né? As únicas, que se revelam muitas vezes como contraste a quem observa. Observa de que maneira? Observa é um contraste ao espírito observador quando ele quer resolver aquela questão, aquela experiência religiosa de uma maneira imediata. Mas se a gente parar para entender o Velho Testamento e o Novo, o primeiro, que é o Velho, vai nos trazer as elevadas experiências que procuravam, desses homens lá, né, daquele tempo, que procuravam a visão verdadeira do Pai e a casa do Pai. Porque eles não tinham ainda noção, né? Quem era Deus, o que era Deus. Eles estavam procurando, né? Quem é o Criador? Tem muitas religiões pregavam politeísmo, então, enfim. Então, eles procuravam o quê? A visão verdadeira do Pai. E a sua casa, onde é a morada, onde é a casa? O segundo já representa essa mensagem de Deus a todos que o buscam pelo caminho do mundo, ou seja, o Evangelho de Jesus e o Evangelho de amor. Né? Foi dito aí por Emmanuel. Alguém quer fazer alguma colocação, Elisa?
Não, Jorge, Não? ninguém levantou a mão. É muito interessante, eu queria só comentar, Georgia, que o Velho Testamento, para nós, é uma história. Ele conta a história desses grandes predecessores mesmo nossos, né, que estavam nessa busca que você acabou de dizer. Então, é muito importante que a gente minimamente conheça isso, porque é um livro de história. É a história É, da humanidade, não é ficção. É a história da exatamente. humanidade, escrita pelo povo. Então, pode ser para aquele mesmo povo, contando a sua própria história. Então, eu acho que a gente tem que entender também isso daí, porque é a visão dele daquele momento da sua história, Da sua história, né? exatamente. O que eles vivenciaram, né? Sim. Estava sendo vivenciado ali. E aí, agora, para Só um o instantinho. Alvin, E o Novo pô, Testamento tem outra característica, o que a gente outra tem que pensar, característica. porque Jesus não escreveu nada. É, Se ele quisesse deixar texto, ele mesmo teria escrito, escrito. porque ninguém melhor capacitado do que ele para deixar o seu ensinamento escrito, mas não, ele deixou escrito no nosso coração. Exatamente. Ele deixou o Então, exemplo, né? não O é? Ele, exemplo. E outros ele deixou o escreveram exemplo. a E história, outros né? escreveram, inclusive A até isso história. ele deixou bem claro, né? Assim, Sim, qual a impressão daqueles que me seguem? O que sim. eles estão vendo a meu respeito? O que eu vim trazer, né? A minha É, boa nova. Muito, muito melhor, como diz, né? O exemplo arrasta, né? Então, sim. se a gente sabe que Jesus ele não veio escrever, mas veio exemplificar, viver todo aquele ensinamento, alguém, muitos, né, estavam ali atentos e anotando e fazendo as considerações para depois deixar para a posteridade aí, para a gente. Né? E Agora eu Jesus consegui abrir o pergunta, microfone. e Jesus pergunta isso para os apóstolos, né? Quem dizeis que eu sou? Né? Ele pergunta. É, Uns dizem que exatamente. é Elias, é Moisés, mas aí ele pergunta de novo, mas e vós? Quem vocês acham que eu sou? E eles dizem, é o Messias. E ele falou assim, eu sou, Messias. e isso eu sou. Ele diz, e isso eu sou, o Senhor eu sou. Ele reafirma, né, a posição dele ali De, como mestre, guia e modelo, né? é verdade. Alguém quer Eu fazer eu mais só algum queria, comentário? eu só queria lembrar que assim, que ele desde criança ele já vinha ensinando, né? Antes dele começar o trabalho dele de evangelização, ele quando criança, né? Ele já ia explicando, ensinando justamente essas Conceitos, né? escrituras, esses conceitos. É verdade mesmo. Já vinha exemplificando, né? Já fazia, mesmo que na infância, já o que é a destinação dele, né? Tá Exatamente. peregrinando aí pelaquela região, espalhando, mostrando aí o ensinamento. Bom, agora, Alvinho que sempre pergunta aí onde estamos, né? Agora nós estamos na página 159, falando de traduções, as traduções da Bíblia. Hoje a gente sabe. Georgia, Oi, só para você se organizar, nós temos 15 minutos, só para você se organizar, tá? Na sua gente, já fala. passou isso tudo. Não é? Caraca, nem eu. Márcia, Tá? Só para mim não perder a meada, eu peço desculpa pela hora que eu entrei por ter Ah, tido que resolver uns problemas na cidade ainda do meu pai, mas tá tranquilo, querido. Depois, se você quiser ver o começo, eu vou disponibilizar o link mais tarde ou amanhã, tá? Porque demora um pouquinho a conversão, tá? tal Vai lá, Georgia. do Tá. Ed mesmo. Vou colocar ali no Edge, tá? Então, as traduções da Bíblia. Por que é importante a gente falar dessas traduções? Que realmente, né, foi vamos dizer assim, a divulgação da Bíblia, das Escrituras, dos textos, né, canônicos,
pelo mundo afora. Então, vamos ver mais ou menos uma linha em que isso aí se deu. Então, hoje a gente sabe que a Bíblia está traduzida na maior parte das línguas existentes no planeta. Mas não foi assim no passado, né? Era bem restrito. E somente a partir da reforma protestante, que nós vamos ter que falar um pouquinho dela, de Martinho Lutero, lá no século XVI, que foi iniciada a tradução para diferentes línguas. Eu também vou falar disso depois, mas abre um parêntese aqui, justamente antes dessa reforma protestante, o clero ele fazia o que queria, foram aí que muitos dogmas foram criados. Por quê? Pelo desconhecimento do povo, pela ignorância em relação à Bíblia, em relação às Escrituras, eles que representavam parte religiosa e política, acabaram criando muitos dogmas e práticas para controlar o povo, para ter o povo como escravo, vamos assim dizer. Mas isso depois a gente fala para lá, só para abrir um parêntese aqui. Essas traduções que fizeram história representam os textos básicos e que foram utilizados em todas essas traduções que fizeram parte da história, né? Passando pela Reforma Protestante. São importantes porque eles foram textos básicos que construíram essas edições atuais que nós temos da Bíblia. Por isso que é importante a gente rapidamente estar falando aí sobre essas traduções. Então, nós temos aí a primeira delas, desculpa, quero tirar o trocinho que está aqui na minha frente. Pronto, tirei. A gente começa falando aí no século II depois de Cristo, aquela Bíblia grega, também denominada 70, a Septuaginta, né? Essa Bíblia é a tradução original do hebraico para o grego do Velho Testamento. Então, quando se falar em Septuaginta, bota logo na cabeça. Tradução do texto, né, original do hebraico para o grego do Velho Testamento. Aí a gente está falando do Velho Testamento. Então, essa Septuaginta, livro 70 também, foi quando pegaram os escritos originalmente do hebraico e passaram, os escritos de quê? Do Velho Testamento, e passaram para o grego. Ela é considerada a mais importante de todas as traduções. E ela deu início, né? Ela tirou daquela língua ali tão fechada do hebraico, do dialeto aramaico também, para o grego. Daí podendo, assim, alcançar, dar o pontapé inicial. Nos fins do século II depois de Cristo, logo após aí, tem também o latim antigo. Muitos textos foram publicados em latim antigo e fazem parte desse contexto histórico, tá? E a maioria se perdeu. No final do século IV depois de Cristo, temos a famosa Vulgata, né? O que é a Vulgata? Olha lá, a Septuaginta foi a tradução original do hebraico para o grego. A Vulgata, a tradução a partir do grego, por aí vai. Tá? Então, toda a Bíblia foi traduzida a partir do grego pelo monge teólogo Jerônimo, na Igreja Católica considerado São Jerônimo, e consolidou-se na primeira metade do século XVI. Olha aí, gente. Olha o espaço de tempo, a lacuna de tempo que tem nisso daí. 2 depois de Cristo, 4 depois de Cristo, até o século XVI. Muito tempo se passou, né? Diga, Álvaro, você levantou a mão? Então, foi por volta de
650, isso? Consolidou-se na primeira metade desse século, 16, mas ela já tem outros históricos que eu já vou apresentar aqui, tá? Entendi, tá, Então, beleza. essa Vulgata, ela já começou aí a construir essa tradução, né? Então, o que é Vulgata? Olha só, vê aí, ó, Bíblia Sacra, Vulgata Clemente, que foi a primeira lá chamada. Vulgata, né, é uma edição, é uma tradução ou leitura de divulgação. É assim, o significado, né? De divulgação popular. Então, entendam que a Vulgata começou a, entre aspas, popularizar, tornar fácil a leitura, tá? E ela foi produzida exatamente para ser mais exata e mais fácil de compreender do que as Bíblias anteriores, do que o que já se tinha escrito para trás. Não. É a tradução latina dos textos bíblicos com base no grego, no hebraico e aramaico, escrita por Jerônimo, conforme eu já falei, finalizada no ano de 405. Foi a primeira das traduções a buscar no original hebraico e não usar com base a Septuaginta. Então, olha aí que interessante. Tá? A Vulgata, ela foi essa tradução latina dos textos bíblicos, baseada no grego. Qual foi a tradução feita para o grego? Foi a Septuaginta. Lembrem aí, vamos construir a história na cabeça. A Septuaginta, lá a primeira citada, né, foi a tradução do texto original hebraico para o grego. Tá? A Vulgata, ela fez uma tradução latina desses textos, mas ela não foi usar a Septuaginta como base. Ela foi buscar também no texto original. Foi a versão oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, estabelecida lá no concílio, foi considerada, né, pelo Concílio de Trento, que aconteceu nesse período, o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, reforçando a importância dos deuterocanônicos. Aí a gente vai lá. O que são deuterocanônicos? Eu me lembro que não sei se foi Miriam ou Márcia que falou. Alguém lembra disso aí? Deixa eu ver a hora aqui, senão me perco. Alguém lembra que são textos deuterocanônicos? Alguém lembra? Bom, então vamos lá. São os textos, tá, dos livros do Velho Testamento que foram declarados pelo Concílio de Trento, tá, que estão na versão da Septuaginta, mas não fazem parte do texto hebraico. Então, deuterocanônico é isso, são livros do Velho Testamento que foram... Não vamos entrar em detalhes. Deuterocanônico. Vocês lembram que Deuteronômios é um dos 5 livros da Torá, lá, do Pentateuco. É o último, certo? Então, esse Deuteronômio faz parte do Velho Testamento. Tá? Por que esses livros, alguns livros, não esses exatamente Deuteronômio, por que alguns livros foram chamados de deuterocanônicos? Porque eles são do Velho Testamento, mas foram declarados a partir do Concílio de Trento como canônicos. Ou seja, estavam lá, mas eram considerados o quê? Apócrifos. Eram textos apócrifos que faziam parte do Velho Testamento e, a partir do Concílio de Trento, esses livros foram considerados canônicos, então receberam o nome de deuterocanônicos.
Quando foi feito esse Concílio de Trento, né, que considerou a Vulgata a versão oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, eles reforçaram a importância desses textos que foram chamados de deuterocanônicos, que não eram considerados, mas eles tornaram canônicos a partir do Concílio de Trento. E aí esse concílio estabeleceu um texto único para a Vulgata, a partir de vários manuscritos existentes, e essa versão ficou conhecida como a Vulgata Clementina. Está aí uma fotinho aí da Vulgata Clementina. E só para a gente finalizar, acredito que dê tempo, para a gente só terminar isso aqui, e depois, em 1962, teve o Concílio Vaticano II. Aí, o que foi feito nesse outro concílio da Igreja Católica Apostólica Romana? Foi feita uma revisão daquela Vulgata Clementina. Essa revisão foi concluída em 1975 e foi promulgada pelo João Paulo II em 1979. Então, foi feita após o Concílio do Vaticano, foi realizada uma revisão dessa Vulgata Clementina, tá? Se concluiu toda essa revisão em 1975, euzinho aqui já estava com 10 anos, depois foi promulgada pelo Papa João Paulo II lá em 1979 e chamou a nova Vulgata, que foi estabelecida como a nova Bíblia oficial da Igreja Católica. Tá? Então, a gente para por aqui, porque não vai dar para a gente falar mais. Jorge, eu acho que só vale a pena a gente comentar que a nova Vulgata, ela fez a revisão da questão litúrgica, né? Da missa, do culto, desses rituais católicos, né? Fez a Ela é revisão mais desses rituais. essa revisão nesse sentido, né? Eles chamam construiu-se um liturgia. texto único e fizeram uma liturgia para esses eventos, como a gente chama, a gente usa um termo para falar sobre esses rituais, né? Da Igreja Católica. Não é litúrgico, não? Litúrgico. Não, a gente usa um outro termo. A gente normalmente fala um outro termo. Depois a gente lembra. Tá bom. Então é isso. Até aqui, depois a gente vai falar da Bíblia Peshitta. Nossa, é muita Bíblia. Ô Georgia, Oi. Márcia, qual é o nosso próximo livro para mexer, tá? Ainda temos Sim, outros. Álvaro, a gente ainda tem esse livro, nós não vamos terminar em menos de um mês e pouquinho. Depois a gente vai entrar no livro 2, tá? É o livro 2. Aí você vai ver lá, o Evangelho Redivivo, vai estar escrito livro 2. Georgia, você encerrou por aqui? Sim, porque já são 8h30. Já está na hora, tá certo. Elisa? Não vale a pena esticar. Estou aqui. Eu vou pedir para a Ana Paula fazer a nossa prece final, pode ser, Ana? Sim, pode sim. Posso fazer já? Pode. Então tá. Vamos fechar nossos olhos para mantermos nossa concentração e agradecer. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade bendita de estarmos unidos em nome de nossa casa espírita, nesta noite, online, estudando o Evangelho Redivivo. Que o Senhor possa iluminar cada vez mais as mentes, não só nossa que estamos aqui para aprender, como também das nossas facilitadoras. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade divina de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre os ensinamentos tão antigos, mas que nós deveríamos estar colocando em prática sempre. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Eu só queria fazer uma observação. Georgia, você não tinha que ser professora de biologia, você tinha que ser uma professora de história. Quer dizer, na verdade, eu adoro te ouvir falando de Mas biologia é também, assim, pois é, mas a mas de biologia, quando eu dou história. aula de biologia, quando eu dava aula de biologia, né, eu contava a história. Ah, tá. Não, mas assim, gente, que viagem. Eu estava lá já junto de Martinho Lutero, já eu falei, meu É, Deus, muito vai chegar nessa interessante. parte, vai chegar nessa parte. Eu contava Assim, a parece história. um Ah, meu suspense Deus, o gato tá subindo aqui em mim. muito gostoso Ah, mesmo. É. Georgia, eu lembrei agora do Álvaro explicando para a gente, né, que dentro das leis que da Torá, né, que a gente que eu não sabia, né, agora que você explicou lá, das 600 e poucas leis, não era aplicado de Moisés, daquela o De Pentateuco, Moisés. que isso, fazem de parte da Moisés. Torá, são os 5 livros, né, de Moisés. Mas que ele explicando que não era bem daquela forma, né? Aquele jeito, parecendo que era olho por olho, dente por dente, uma coisa assim, né? Existia toda Toda uma uma situação. interpretação, contexto. Exatamente, não era bem assim do jeito que Gente, foi trazido até a gente, até né? quinta-feira tem de quinta e até semana que vem. Até Tá. quinta-feira, então, quem é de quinta, Tchau. Álvaro? Beijo. Gente, eu É, queria deixar um recado para vocês. Amanhã não teremos a transmissão ao vivo da palestra pública presencial. Não vai ser ao vivo, mas ela vai ser colocada na quinta-feira no nosso canal do YouTube e nós estaremos disponibilizando o link nos grupos, tá bom? Quem vai dar amanhã? A Georgia está na dobradinha. Não, não, tá no Trix. Semana que vem ela de novo Agora, na terça, né? agora eu tenho que fazer assim: desliga a Bíblia, vem perfeição moral. Isso Perfeição aí. moral. Aí eu não me esqueço do sábado que a gente foi lá na casa do Marcos Polastre, né? Eu falando, ai meu Deus, tem que fazer não sei o que da perfeição moral. Aí o Solerno, ué, você quer o meu currículo? Olha, se isso não fosse passado no YouTube, eu ia falar lá amanhã. Eu tenho que me controlar. Sério, Se controla. os trabalhadores Por, da casa aqui, alguns por homens, que não vai quiseram me dar um passar currículo. amanhã? Ai, viu? Oi, Álvaro. Por que não vai passar amanhã? Porque nós tivemos uns probleminhas técnicos e só vamos conseguir disponibilizar o link posteriormente, tá? Tá, valeu. Crianças, eu queria só dizer que eu estou amando esse estúdio. Ah, que bom! É muito bom, né? Muito bom, né, E Solange? eu estou entrando atrasada porque acabou minhas férias, eu voltei a trabalhar. Mas Aí a eu hora que chego em casa e é, entro. E depois, com calma, quando você tiver no assiste, YouTube, eu entro e pego o início. sem Entendeu? Para problema. poder Eu vou. pegar. Porque eu amo história, É muito amo bom, de né? paixão. Bom mesmo. Entendeu? E a Geórgia hoje, Então, didaticamente, por colocou para a gente exemplo, uma classificação fácil da gente entender, né? Menos difícil. exato. Eu falei Muito sobre o bom. nome dela, não é Dayub, é Dutra. Foi muito bom. E depois eu queria saber aí os aramaicos que vêm dos árabes. Isso aí eu queria entender isso melhor. De que povo era esse? Não, o aramaico era eu um acho dialeto, né? O era um aramaico era dialeto, um dialeto. mas tem ainda. Eu fiz uma pesquisa, eu acho, não sei nem se eu botei num dos slides para frente, que alguns povos ainda falam. Falam O aramaico? aramaico, falam as religiões. Eu botei que ainda usam aramaico, eu coloquei. Eu coloquei, eu tá só na sei frente. dizer que essa encarnação é pouca para eu ler. Eu não vou dar conta, não. não. A gente Não, isso aí eu já tenho certeza. Acho que a gente vai levar Gente, eu não o dou tempo conta. encarnado, desencarnado, encarnado de novo, desencarnado. Então a gente tem que voltar no Não Brasil acaba. ainda uns 1000 anos Nossa, estudando, É não dou conta para de verdade. ler, depois não. a gente poder sair e começar Uma a ir hora a para gente fora. aprende. Uma Com hora. certeza. Gente, Aí Marcelo, vocês você veem o está Jorge aí? Larrat, o Haroldo falando disso com tanta
com tanta Tanta facilidade. A facilidade. gente olha Uhum. assim, Tô fala, dirigindo, cara, mas pode esses falar, camaradas Marcinha. são loucos, é memória É verdade. fotográfica, sei É lá o quê. verdade. É verdade. Não, Haroldo, Marcelo, é se você tivesse no notebook que eu ia te dar uma orientação sobre amanhã, mas você está no celular, não tem problema. Eu Isso. coloquei a foto lá e já passei para a Geórgia, tá? Geórgia já Aqui é sabe. só apertar os 3 pontinhos, né, Marcinha? 3 pontinhos, gravar na nuvem. Eu É. hoje, deixa eu fechar aqui. Eu hoje não